A instalação de uma base militar seria motivada por interesses geoestratégicos de Washington, sendo que, de acordo à notícia avançada na terça-feira passada pela DW, esta base faz parte de um plano de expansão das bases norte-americanas em África. Há nesse plano uma parte chamada Atlântico Sul e Angola entra nesta rede de bases. A escolha da região do Soio, província do Zaire, segundo narra a notícia, deve-se ao facto desta localidade estar perto de Cabinda e Congo Democrático, que fica numa parte triangular. Bem, vamos passar já à análise deste primeiro tema. Estamos a falar sobre a instalação, uma possível instalação de uma base militar norte-americana no Soio. Vamos começar por si, Dr. Faria, por ter estado ausente no último debate. Acha que, se calhar, vou aqui colocar de outra forma, o que é que representaria a instalação de uma base militar no Soio, norte de Angola? Antes de mais, agradeço pela questão que é extremamente pertinente, mas devo dizer que esta questão deve ser enquadrada em balizas procedimentais, fundamentalmente à Constituição de Angola, não é? O seu artigo 12º, o ponto 4º, proíbe o estabelecimento no território nacional de bases estrangeiras, não é? Portanto, ao ser de facto uma realidade, é um facto, isto estaria a constituir uma violação à própria Carta Magna da República de Angola. Este é um aspecto procedimental, mas naturalmente há um outro elemento que não pode ser descurado, que tem a ver com os padrões sequenciais dos próprios factos e também dos próprios acontecimentos. Portanto, ainda não se verificou a veracidade deste facto, mas de qualquer das formas há que referir na perspectiva de um estudioso, François Furet, que os acontecimentos ou os factos são ininteligíveis se de facto não forem enxertados dentro de um padrão sequencial dos outros factos ou acontecimentos similares. Portanto, só neste enquadramento dos acontecimentos ou dos factos, os padrões sequenciais dos outros eventos similares ou distintos, é que poderá decorrer, digamos assim, o significado do facto em análise. E neste caso, o facto, ou suposto facto e a base, não vem isolado, não é? Vai ser, de facto, vai ser uma sequência, não é? Ao acontecer, teria de acontecer como resultado de um processo cumulativo de eventos estreitamente conexos entre si. E nisto é importante ver que o presidente, um dos eventos, um dos factos, tem que ver com a própria visita, não é, do presidente João Lourenço, nas vestes ainda do ministro da Defesa, não é, visitou o Pentágono e naturalmente as questões estratégicas de segurança e defesa estiveram sempre à baila, não é? E isto de facto teve um trajeto, não é? Houve outros eventos que prenunciavam a estratégia de Angola, não é? O interesse de Angola em, neste caso, diversificar as suas relações estratégicas no domínio da segurança e também da defesa, nomeadamente no quadro, estender um bocadinho o âmbito das suas relações bilaterais para além da Rússia, que é um parceiro estratégico no domínio da defesa e segurança, para os Estados Unidos da América, não é? Naturalmente, isto, um aspecto bastante interessante que também emerge desta sequência de eventos ou de acontecimentos, tem a ver também com a própria visita, isto foi em 2022, pouco antes das eleições, do comandante da AFRICOM, não é? Portanto, que é o Stephen
Townsend, não? O comandante-general Stephen Townsend, que visitou, esteve 2 dias no nosso país e esteve também com o presidente João Lourenço. Naturalmente, as questões de segurança marítima, as questões de segurança cibernética, as questões de apoio material e técnico, operacional de Angola para fazer face às missões de paz, enfim, e se estabelecer também como um ator inevitável na região e não só no continente africano, naturalmente tem forçado o Estado angolano, neste caso o governo, não é, a entabular relações estratégicas com os Estados Unidos da América. Não sabemos qual é o preço. Não é? Como não existem almoços grátis, não é? E naturalmente o quid pro quo, não é? Angola coça as costas da administração americana e naturalmente vice-versa, a administração americana há de coçar as costas da administração angolana. Neste caso há de haver, digamos assim, uma harmonização de interesses estratégicos, não é? Não sabemos se o preço disto vai ser uma base. Se assim for, vamos dizer que há todo um conjunto, encadeamento de factos que poderão projetar-nos a este contexto, não é? E eu falava... Dr. Paulo Faria, desculpe, já volto a si, vamos também passar a palavra aos demais para não monopolizarmos aqui o nosso debate. Vou passar a palavra a si, Dr. Saluce. A Embaixada Norte-Americana já veio a público dar outra versão dos factos, afirmando que os Estados Unidos da América não pretendem instalar uma base militar no Zaire. Informação esta que não foi confirmada nem desmentida pelas autoridades angolanas. Acha que o Executivo angolano, apesar do que ouvimos em instantes do Dr. Paulo Faria, que nos termos da Constituição não seria possível, mas ainda assim acha que o Executivo angolano tem de comparecer no Parlamento para justificar esta pretensão, ou neste caso o Ministro da Defesa Nacional e veteranos da Pátria devia aparecer a dar uma justificação do que realmente está a acontecer? Bom, eu penso que, como disse o professor Conceição Faria, a Constituição é veemente, é muito clara, que do ponto de vista legal não é possível, há uma impossibilidade de se erguer uma base militar no solo angolano, ou seja, uma base estrangeira. E tendo em conta isso, portanto, não é possível, mas é óbvio que do ponto de vista político, muitas vezes há aquela dimensão em que na política chamamos de teoria realista da política. E a teoria realista da política, ela tem que ver com o facto de os Estados estarem numa relação internacional muito anárquica e a busca pelo poder muitas vezes caracteriza o fator comum, até o fator determinante para a sobrevivência do Estado. E os Estados Unidos da América têm efetivamente reagido e agido nesse sentido, no sentido de ir buscar cada vez mais poder para garantir os seus objetivos políticos, estratégicos e não só, e nisso tem tido a África como um principal parceiro para a defesa e a estabilidade dos interesses dos Estados Unidos da América. Não é à toa que depois de uma maior presença chinesa, russa em África, os Estados Unidos em 2007 criaram o famoso Comando Militar dos Estados Unidos em África, que é o AFRICOM, conforme o professor Conceição Paulo Faria se referiu, e tem tido, claro, objetivos muito bem definidos, que é o erguer bases militares em África, no sentido de ter um controle, quer da presença russa, quer da presença chinesa, e mais do que isso, garantir a consecução dos seus interesses de defesa, garantir a consecução dos seus interesses econômicos, que estão, claro, definidos no usurpar de matérias-primas e não só, principalmente do centro da África. Estamos só a referir-me da República Democrática do Congo e não só, e portanto entende ser fundamental. Já havia esse propósito há coisa de 10 ou 15 anos de se erguer uma base em Angola, mas parece que agora há de facto uma vontade de tornar isso uma realidade. Embora os Estados Unidos, por via da embaixada, oficialmente não tenham confirmado, e portanto ouvimos na sexta-feira, penso eu, o general Furtado também a negar essa possibilidade, mas
quanto mais se fala, efetivamente, que alguma coisa estará a acontecer. Provavelmente alguns eventos estejam a se desenrolar que vão, claro, encaminhar-se para isso, mas é óbvio que oficialmente nunca haverá a confirmação ou não dessa possibilidade. Daí é que há um papel fulcrar que os deputados deverão exercer no sentido... Doutor Saluce, por que motivo diz, quando diz que não haverá nenhuma confirmação ou desconfirmação, porque, a seu ver... Por conta mesmo desse fim capé que a Constituição não permite, por conta mesmo dessa questão legal, nos termos do artigo 12º, número 4 da Constituição, que vê isso como uma impossibilidade, mas é óbvio que, do ponto de vista político, às vezes há um conjunto de ações que são desenvolvidas que muitas vezes, legais ou ilegais, mas elas acontecem, por isso é que não vamos esperar por uma confirmação nem da Embaixada dos Estados Unidos, muito menos do nosso Estado, ou seja, do governo angolano, porque sendo isso possível, ou estando a acontecer, efetivamente que nunca haverá uma confirmação, nunca haverá, do ponto de vista oficial, uma informação, uma nota a dar como real este facto, mas é só vermos o desenrolar do nosso cenário político para percebermos a possibilidade disso ser real mesmo. Não é à toa que Austin Lord esteve cá em Angola, não é à toa que Blinken também esteve cá em Angola. São figuras muito importantes do governo americano que não se deslocam para meros protocolos, para meros encontros, não, deslocam-se efetivamente para acordos fundamentais e provavelmente essa ideia do controle da zona do Atlântico Sul por via da garantia da defesa e da construção de bases militares dos Estados Unidos em África e numa posição estratégica de modo a controlar o corredor do caminho de ferro de Benguela, pensamos nós que alguma coisa está-se a fazer e provavelmente isso venha a ser uma realidade. Também não é à toa que nos últimos tempos temos estado a assistir uma maior aproximação de Angola aos Estados Unidos da América e deste ponto de vista nós temos tido nos últimos tempos uma política externa muito ambígua, ora mais virada para a Rússia, ora mais virada para os Estados Unidos da América, mas no que diz respeito às questões estratégicas ligadas à segurança, à defesa, nós temos assistido a um conjunto de eventos que cada vez mais nos aproximam dos Estados Unidos da América. E a vinda dessas figuras para Angola podem, claro, dar margem real de que isso venha a ser uma possibilidade, de que isso provavelmente estará a ser erguido e, portanto, há, claro, a necessidade dos deputados agirem, claro, em representação do povo. Por quê? Porque uma base estrangeira em Angola se constituía, claro, como penosa para a nossa garantia soberana, claro, para a garantia da nossa soberania, e mais do que isso, para questões ligadas à segurança. Estaríamos muito à mercê, estaríamos muito expostos do ponto de vista de subordinação no que diz respeito à consecução dos nossos interesses, porque, claro, teríamos uma tutela, teríamos um controle maior em relação às políticas viradas à segurança e à defesa por parte dos Estados Unidos, que de uma ou de outra forma iriam imiscuir-se, claro, no que diz respeito aos nossos interesses, à definição dos nossos objetivos políticos. Por quê? Porque estariam a controlar-nos mais de próximo. Tendo uma base militar, é claro que estaríamos à mercê, portanto, dos Estados Unidos da América. Obrigada, Dr. Saluce. Dr. Samora, acha que o governo omitiria uma informação tão séria e que põe em causa a segurança nacional? Claudemir, eu penso primeiro que este é daqueles temas que, no meu entender, é efetivamente, completamente, objetivamente um não assunto. E por que trago aqui a ideia de um não assunto? Olhando para o nosso cenário político constitucional, temos todos consciência de que não é possível instalar-se uma base militar estrangeira no nosso território. Aliás, os demais colegas de painel, embora trouxeram aqui muitas
reticências e traziam quase a ideia ou aventaram a ideia deste existir, mas todos nós temos consciência, e o cidadão angolano que a estas horas está a nos ouvir tem consciência que é quase impossível com este texto constitucional. Doutor Samora, quando diz quase é porque há ali um meio termo, quando diz quase é porque pode vir a ser possível? Não. Ou é de todo impossível? Não. Só há um cenário, nesta altura, possível para que haja uma base militar em Angola. Tem que haver vontade expressa da UNITA e do MPLA. Se esses dois partidos não tiverem de acordo, não é possível. E eu explico. Porque para que haja uma base militar, tem que haver revisão constitucional. E uma revisão constitucional hoje, no atual contexto, só é possível havendo deputados da UNITA votarem a favor. O MPLA sozinho não consegue fazer uma revisão constitucional. Então, para termos uma base militar, portanto estrangeira, em Angola, primeiro temos que partir para um processo de revisão constitucional. Ao ser assim, tem que haver a vontade dos dois maiores partidos de Angola, particularmente o MPLA, que é o maior partido e é que governa, e a UNITA, que tem portanto, um número de deputados que seriam necessários para a aprovação da Constituição. Dali que trouxe a ideia do quase, porque é possível, havendo a vontade da UNITA e do MPLA, e aqui dizer, do ponto de vista das relações internacionais, quer o MPLA, quer a UNITA, têm proximidades com os Estados Unidos. Aliás, todos sabemos que faz muito tempo que estes partidos, e muito particularmente também a UNITA, teve esta aproximação com os Estados Unidos da América. Dali dizer de forma muito clara que eu encaro isso como um não assunto. Não é possível. O texto constitucional que vem citando em relação ao número 4 do artigo 12º da nossa Constituição proíbe claramente, não é permitido a existência de bases militares estrangeiras em Angola, e ponto. Sobre isso não tem conversa. E mais, voltando aqui para o artigo 6º, que tem como epígrafe supremacia da Constituição. O Estado funda-se, o Estado, portanto, subordina-se à Constituição. O governo subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Logo, não é possível que o nosso governo, não acredito eu que o governo estaria aqui a fazer uma tamanha violação à Constituição. E mais disse, eu não vi, por exemplo, porque quem vai erguer bases militares, podem existir fotografias, podem existir vídeos, eu não vi coisas parecidas. Não vi, e dali que eu penso que estamos apenas a especular. E essa são apenas especulações. Não são apenas especulações. E temos que claramente transmitir ao nosso cidadão em casa que é um não assunto. Fiquemos tranquilos. O nosso governo, nesta altura, não teria o mínimo de interesse de violar a Constituição. Não seria por isso mesmo que devia vir a público? Falamos aqui do ministro Dr. Salucci disse que exatamente. Não seria por este motivo que veio também a público dizer que não existe. Mas é uma comunicação oficial. Não, mas isso aqui é oficial. Atenção, então aqui o general Furtado para o nosso governo. Isso é oficial. E mais diz-se, eu penso que os nossos deputados têm muito trabalho nesta altura para fazer. Tem até hoje uma comissão criada que tem que tratar de matérias ligadas a autarquias que não precisam perder tempo com isso. Aqui discordo de forma absoluta. Estamos a falar, doutor Samora, de uma base militar que colocaria em causa. Não é um não assunto, porque não há, e as relações entre Estados, quer o norte-americano, quer angolano, elas não são feitas, portanto, de forma clandestina. As relações entre Estados têm tratados, têm acordos internacionais, têm documentos oficiais. Portanto, o Dr. Paulo Faria levantou aqui a questão de não se dar ou não conhecermos os pormenores destes... Não, mas eu não sei. O Dr. Paulo Faria está justamente a representar a UNITA.
UNITA, eu como disse há pouco, não sei se a UNITA tem este interesse de efetivamente trazer aqui alguma relação, possível alteração à Constituição para bases militares em Angola. É o que eu disse, só havendo vontade da UNITA e vontade do MPLA. Portanto, a vontade é cumulativa. Se um não quiser, não acontece. Exatamente. Porque são os dois juntos aprovam uma revisão da Constituição. Eu não acredito, eu particularmente não acredito, e quero também acreditar que nem o MPLA, nem a UNITA estão interessados em bases militares internacionais ou estrangeiras, digo, em Angola. Me parece que esses partidos, também olhando para aquilo que é o interesse nacional, aquilo que é o respeito à Constituição, nenhum dos dois, nesta altura, tem interesse de partir por uma revisão constitucional para que isso ocorra. Muito então, Claudemir, já terminar mesmo, embora nós estejamos aqui a abordar, mas é preciso dizer aos nossos radiovintes, isto é um não assunto, o país não tem bases militares em Angola, nenhuma base está a ser construída, e se isso vier a acontecer mediante uma revisão constitucional e alguma vontade política, seguramente o governo que tiver em funções nesta altura vai dar a conhecer aos angolanos. Muito acredito bem. Eu. Obrigada, conseguimos entender o seu ponto de vista. Doutor Dondazinga, também queremos ouvi-lo a respeito deste assunto que estamos agora a tratar. Base militar no Soio. Muito obrigado, Claudemir. Os meus colegas do painel esgrimiram muito bem, de forma profunda, sobre esta matéria, tiraram todo tipo de contribuições que possa vir a fazer, mas vou aproveitar a ocasião para efetivamente fazer uma pequena... Subscreve, por exemplo, as ideias levantadas pelo Dr. O Samora esteve muito bem quando disse a questão da Constituição. Ora, para poder se alterar a Constituição, são 2/3. Assunto arrumado. Não havendo 2/3, não há efetivamente a alteração, a revisão constitucional. Isto é que é seriedade, coerência. Aí esteve muito bem. Mas agora, algum comentário que eu possa fazer é reforçar apenas aquilo que eles disseram. Porque o número 4 do artigo 12º da Constituição, naquela epígrafe de relações internacionais, está claro. Quando diz que esse Estado, o nosso, Estado angolano, não pode permitir a instalação de bases militares estrangeiras no seu território, sem prejuízo da participação no quadro das organizações regionais ou internacionais. Aí é outro assunto. E em forças de manutenção de paz, em sistema de cooperação militar e de segurança coletiva, conforme diz o professor Paulo Farias. Portanto, naquele contexto, sim, pode ocorrer, mas instalação concretamente de base militar, neste preciso momento, a Constituição não permite. Ora, é preciso ter em conta também um outro princípio fundamental, que é o Estado Democrático de Direito. Porque a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento a soberania popular. E não se pode, tanto, avançar por decisões que tocam, que beliscam a nossa soberania. Eu penso que o MPLA também é responsável. Não pode avançar nesse sentido, porque é questão de soberania. E o primado da Constituição e da lei é fundamental no Estado Democrático de Direito. Ali está, o Salus esteve muito bem, a separação de poderes. Caso isso aconteça, então, o Parlamento deve interpelar o Executivo e, fundamentalmente, explicar o porquê, porque é um atropelo grave à Constituição da República de Angola. Portanto, tem que se defender a unidade nacional, e, naturalmente, deve haver pluralismo de expressão e de organização política, sobretudo representativa e participativa. E a sociedade civil não pode ficar impávida. Caso ocorra essa situação, não podem, todos devem efetivamente interpelar o executivo angolano, porque não pode tomar decisões assim de baratas. Doutor Ndonda, acha que há esta abertura para que a sociedade tenha havido a abertura quanto... pronto, estou só aqui a organizar o meu pensamento, mas sim, o que eu quero perguntar é o seguinte. Disse há instantes que a sociedade civil não pode ficar impávida, mas será que tem havido abertura para que a sociedade civil interfira ou mostre ou se posicione diante de assuntos do género?
Há mecanismos. Exatamente. Há mecanismos, a Constituição permite. Há mecanismos, nós vimos, a CIASTE muitas das vezes toma decisões através de notas pastorais. E essas notas pastorais são consistentes e influenciam as decisões do Estado. E há organizações da sociedade civil que são credíveis, que podem efetivamente fazer pressão e questionar até determinadas decisões do Estado angolano. E vou dar uns exemplos concretos, é que os nossos líderes devem ter a consciência patriótica. Olha o que aconteceu em 1975. Perante a situação de guerra, a iminência da proclamação da independência, os chineses pediram a Holden Roberto para destruir Luanda. Queriam destruir a todo custo e reconstruí-la. Disseram, podem reconstruir a cidade de Luanda. Holden negou redondamente. Não permitiu isso. Isso aqui é patriotismo. Porque não é só ter o poder por poder. As pessoas devem analisar. E outro exemplo que eu vou dar. Os americanos foram a Ambris pedir a Holden Roberto o petróleo. Holden disse que o petróleo não era dos pais, nem dos avós. É uma propriedade de todos os angolanos. Tinha que haver uma Assembleia Constituinte para poder decidir sobre o petróleo da Angola. O presidente Agostinho Neto, aqui em Luanda, mandatou Hermínio Scórcio e Lúcio Lara para os Estados Unidos da América. Aceitou. Antes da independência da Angola. Então vamos passar a informação séria e objetiva. Que temos domínio. Entretanto, veja, as pessoas devem ter... E vejam o que ocorreu depois. Os americanos a explorar o petróleo da Angola, os seus inimigos, os cubanos, aqui a operarem. E não podiam entrar em choque, não podiam colidir. Estás a ver? É aquilo que o Samora disse e o Salus. São os interesses que falam alto. Então, o MPLA também, aquilo que disse o Salusi, não pode ser Maria que vai com todos. Ora Rússia, ora Cuba, ora Portugal, ora Estados Unidos, ora China, porque depois poderá cair mal. Para terminar, por favor, para terminar, por favor, para terminar. Para terminar, não pode se sacrificar os angolanos por causa do poder. Este é o conselho que eu deixo. Muito bem, e vamos ficar com este último conselho, porque se agora abrirmos o microfone do Dr. Paulo Faria, teremos de fazê-lo também com o microfone do Dr. Samora, igualmente com o Dr. Salusi, e depois vamos ter de, novamente, vamos perder algum tempo, peço a compreensão aqui dos nossos convidados. Segunda ronda, não é? Exatamente, para passarmos já para o segundo tema e depois tentarmos ver se... Vendo-a com bastante... Dr. Paulo Faria, vou-lhe dar um minuto, depois igualmente ao Dr. Samora ou ao Dr. Salusi, por uma questão de igualdade, senão... A grande questão que se vamos coloca, estar a favorecer alguns que se coloca não é ver a possibilidade ou não de uma base com algum desprimor, não é? Portanto, é uma questão estratégica. E não é uma questão isolada. Portanto, há um intensificar de relações estratégicas a mais alto nível, não é? Entre o Estado angolano e o Estado americano. Portanto, há setores de defesa e segurança que estão envolvidos no complexo de defesa e segurança nacional. E temos também de ver um aspecto essencial. É que se nós virmos a profusão dos interesses económicos americanos em Angola, enunciados, estou a ver sobretudo finais do mês de janeiro deste ano, Antony Blinken anunciou um pacote de 90 milhões de dólares para as questões da energia solar, não é? E suplemento de 250 milhões para fazer um upgrade, atualização da linha ferro do corredor Lubito. Portanto, estamos a falar de $1 bilhão, 150 milhões. Portanto, então, temos aqui, e aqui o grande princípio realista que disse bem aí o meu caríssimo Salusi, é que uma política externa racional é sempre uma boa política externa. Porquê? Porque, ao invés de desperdício, há de primar sempre pela maximização dos seus interesses e ganhos estratégicos. Obviamente, se os Estados Unidos
ao injetar tamanho volume de capital financeiro, há de fazer tudo para que não haja desperdício. E o seu poderio militar estará necessariamente associado aos seus interesses económicos e estratégicos em Angola. Muito bem. Portanto, Obrigado, Dr. Paulo não é uma Faria. questão de lana caprina, é mesmo estratégica, não é? Dr. Samora, certamente quer também acrescentar ao que já disse alguma coisa mais. Em 1 minuto, por favor. Agora sim. Pois é, não, mas eu penso que, Dr. Paulo, e aqui eu penso que todos estamos de acordo, este assunto está praticamente arrumado, não há bases militares em Angola e não existem relações, portanto, entre Estado ao mais alto nível que venham com base a violar a Constituição da República de Angola. Isso aqui, muito sinceramente, não conhecemos isso e não podemos fazer mesmo especulações. Agora, também estava querendo esclarecer o Dr. Ndonda Nzinga que quero acreditar que quando disse que o MPLA não pode ser Maria vai com todas e quando digo o MPLA podemos aqui olhar o executivo de forma muito mais concreta. Claro que não é assim, mas o que se pode dizer é que os Estados, todos os governos, podem estabelecer relações com todos ou qualquer país que bem entender. Desde que, atenção, essas relações têm como fim a satisfação das necessidades das suas populações, das suas coletividades, e essas necessidades podem ter a ver também com aquilo que é a própria integridade territorial, a segurança nacional, que no meu entender, Angola, eu não vejo um Estado no mundo que não tenha interesse de ter relações com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China. Tem que ter interesses efetivamente. Não, mas depois vamos partir de pontos de ordem. Mas era só mesmo para esclarecer que aquilo que fica efetivamente esclarecido é que mesmo, aliás, a FNLA, que representa, se estiver no poder, e mesmo agora que não está, e quer a UNITA, quer qualquer outro partido, tem que ter interesses de fazer relações diplomáticas com outros Estados, para permitir que a sua governação tenha alguma solidez por via daquilo que pode se buscar de outros Estados. Nós podemos entregar o que temos e depois receber também o que precisamos, mas atenção, isso não tem como preço violação da Constituição. Terminou o seu 1 minuto. Dr. Saluce, 1 minuto. Bom, eu acho que o Dr. Samora deve compreender que em política a real política, que é a política enquanto tal, traz consigo ações encobertas, e para um Estado como o nosso, que é diferente daquilo que o Dr. Samora disse, que não se subordina à Constituição, porque tem um governo que constantemente irrompe a lei para, claro, a satisfação dos seus interesses e estratégias de manutenção do poder. É óbvio que é muito normal que isso venha a acontecer, no sentido de que nós temos um governo que constantemente pisoteia, viola a Constituição da República, que, claro, não se funda na legalidade. Isso aqui é uma verdade. Então, pensamos nós que uma situação como esta é de todo, claro, interesse de todos nós, e deveria efetivamente ser discutida com a maior objetividade, com maior rigor e responsabilidade, porque põe em causa, claro, a nossa soberania, porque põe em causa a nossa estabilidade, porque põe em causa, claro, a nossa harmonia social. Por quê? Porque está aprovado que os Estados Unidos, onde colocam bases militares, claro, a instabilidade consigo aí vem. E, claro, as hostilidades em relação aos Estados mais próximos, claro, vão sendo cimentadas e alimentadas. Portanto, eu penso que essa questão não é, na verdade, um não assunto, como disse o Dr. Samora, mas é uma questão clara e de interesse geral e que deveria nos preocupar acima de tudo. É óbvio que os Estados, para a sua sobrevivência, devem, do ponto de vista
internacional, estabelecer relações, mas é óbvio que relações estratégicas que ponham em causa a nossa soberania devem ser feitas com a maior racionalidade possível, como disse o Dr. Paulo Faria. Por quê? Porque podem pôr em causa, claro, a consecução dos nossos objetivos nacionais e, claro, põe em causa efetivamente a nossa soberania, o que é de todo um valor interessante para a estabilidade do Estado, para a consecução dos interesses do Estado enquanto organização política. Daí é que é fundamental que discutamos de facto isso e com olhos de ver e não normalizar. Agora isso. Vamos dar 1 minuto ao Dr. Ndondazinga e passaremos a seguir já para o segundo tema. Para Samora, passar-lhe a informação de forma precisa é que o primeiro aliado natural dos Estados Unidos da América aqui em Angola é a FENELA. Se não sabe disso, então vai pesquisar. Ok. Então não pode vir me dizer, nós conhecemos melhor, olha, nós conhecemos melhor os Estados Unidos da América e as demais potências deste mundo. Conhecemos melhor. Porque nós fomos o primeiro governo deste país, GRAI, Governo Revolucionário de Angola, no exílio, onde o Dr. Savimbi teve um papel preponderante como ministro dos Negócios Estrangeiros, que fez um grandioso trabalho. Portanto, Dr. Samora, esteja descansadinho, que nós conhecemos bem e tenho consciência do que estou a dizer. E repito-lhe mais uma vez... Conhecendo bem, Dr. Ndondazinga, repito-lhe mais uma vez, é que as relações estratégicas, conforme o Dr. Faria disse e o Salusi, acertadamente, devem-se fazer com racionalidade. Não é só... É por isso eu disse aquele termo, o adágio mais fácil para as pessoas entenderem, de Maria vai com todos. Cria risco. Porque a Maria que vai com todos só quer ganhar o dinheiro. Acaba por apanhar doença e morre. E se o MPLA não tiver cuidado nessas relações estratégicas que vai fazendo com a Rússia de um lado, com os Estados Unidos da América do outro lado, que são dois polos que colidem permanentemente em termos de potências, automaticamente pode a não resultar bem. Pode provocar um choque algum dia. E depois deve saber que os fundamentalistas, havendo base militar em Angola, conforme disse o Salusi, acertadamente, os fundamentalistas vão ter a visão em Angola. E nós ficaremos sufocados por causa disso. Fundamentalistas estou a ser bem claro sobre isso. Muito bem, obrigada, Dr. Ndondazinga. Agora 13h51, este é o Prova dos Factos, aqui na Comercial Despertar. Só agora sintonizou o seu rádio, é assim a Comercial Despertar. Pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook, Rádio Despertar Angola. Vamos já avançar para o nosso segundo tema. Sonangol com cerca de 2.000 funcionários a mais, apesar de nunca ter realizado concurso público. Bem, importa referir que o ministro que responde, neste caso, Diamantino de Azevedo, melhor dito, falava recentemente na Casa das Leis e durante a sua explanação foi bastante claro em afirmar que a Sonangol está neste momento com excesso de funcionários, a situação preocupa claramente. E em contrapartida admitiu o ministro a necessidade da contratação de mais funcionários. Ou seja, neste momento a Sonangol tem 2.000 funcionários a mais, mas entretanto Diamantino de Azevedo também admitiu que é necessário que se contrate mais funcionários. Parece que estamos aqui diante de uma contradição, mas estamos a apenas avançar aquilo que ouvimos do ministro Diamantino de Azevedo na Casa das Leis. Importa referir também que os proveitos operacionais da Sonangol em 2023 caíram 18% para 10.979 milhões de dólares face aos 13.404 milhões registados em 2022, enquanto os custos operacionais também diminuíram 3% para 7.806 milhões de dólares. Contas feitas, os resultados operacionais em 2023 encolheram 40% para 3.173 milhões de dólares, menos 2.159 milhões de dólares do que em 2022. Assim, os lucros sem impostos, juros e amortizações caíram 2
1.147 milhões de dólares. Neste caso, temos aqui uma redução, melhor dito, de 2.147 milhões de dólares face ao já aqui referenciado. Bem, vamos começar agora pelo Dr. Ndondazinga. Dr. Ndondazinga, a pergunta que se coloca é, diante destes números que apontam para um déficit, de onde ou qual é o exercício ou a ginástica que a Sonangol tem estado a fazer para pagar salários aos cerca de 2.000 funcionários a mais na empresa? Olha, primeiro vou inverter o sentido da sua pergunta, começando por aquela consideração que fez do contrassenso, não é? Exatamente. Que existe, ora, 2.000 funcionários a mais, por um lado, ora querem e também vincular novos funcionários. Isso é uma contradição, de facto. O único comentário que eu devo fazer nesse sentido é que, bom, não tenho, portanto, noção do regulamento atinente à admissão de pessoal para uma empresa como a Sonangol, não é? Não tenho, portanto, em mão esse instrumento para poder analisar melhor. Mas eu acho que todo vínculo laboral para dispensar trabalhadores deve resultar uma indemnização. Se são trabalhadores a mais e a Sonangol queira os dispensar, ela deve indemnizá-los. Esse é um direito inalienável. Porque devemos saber que há duas tarefas fundamentais do Estado que devem se ter em conta. Primeiro, a linha B do artigo 21º da Constituição. O Estado tem o dever de assegurar os direitos e liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E esses são cidadãos angolanos. E deve criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Aqui estamos a falar de direitos sociais, de pessoas que vão mergulhar no desemprego. E a linha E é um dever também do Estado a erradicação da pobreza. E esta nunca foi a preocupação cardinal para o executivo angolano, infelizmente. Agora, diante daqueles números, a Sonangol cai no déficit financeiro e queira dispensar trabalhadores e queira vincular outros. Não consigo interpretar muito bem essa situação, porque a Sonangol também é o mar de escândalos de Angola. Portanto, enfim, não sei como é que vai desembocar isso. Muito bem, vamos passar agora a palavra ao Dr. Salus. Dr. Salus, primeiro, como é que interpreta, porque neste dia o Ministro, estamos a falar do dia em que foi à Assembleia Nacional, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, falou também sobre a dificuldade que a Sonangol está a ter quanto à procura de parceiros para depois, com isto, tentarem, se calhar, privatizar parte da empresa petrolífera. A par disso, avançou também a necessidade de contratarem mais funcionários, apesar de admitir que neste momento a Sonangol tem cerca de 2.000 funcionários a mais, e muito recentemente um grupo de funcionários da Sonangol manifestou descontentamento pelo facto de não estarem a ser efetivados. Como é que enquadra? Qual é a análise que faz destes factos? Eu penso que o primeiro elemento a ter em conta é o facto de que a Sonangol é uma empresa muito estratégica do Estado angolano, e andar nesse zigue-zague de contradições e, portanto, de falta de boas práticas no que diz respeito à gestão da coisa pública, isso preocupa-nos. Porque é uma empresa muito importante no que diz respeito ao Estado angolano, é uma empresa estratégica e portanto, ouvir o ministro Diamantino de Azevedo, que é, no entanto, quase que um tutor
da Sonangol, e claro, tendo em conta também o facto de a Sonangol ter um grupo de gestores e, portanto, vir a público dizer que esta mesma empresa, com responsabilidades altas no que diz respeito à arrecadação de receitas e não só de estabilização até da nossa própria economia também, vir a público dizer que a Sonangol tem 2.000 funcionários a mais, portanto, isso remete-nos, claro, para a ideia do professor Ndondazinga, né? O grande mar da confusão, da desordem e da má gestão no que a isso diz respeito, e é muito preocupante. Porquê? Porque nós nos questionamos, não é, como é que esses funcionários foram lá parar. Na verdade, portanto, a questão que queria colocar vem mesmo em direção a isso que acabou de avançar. Como é que estes funcionários terão parado a Sonangol sem um concurso público, que todos nós tenhamos tido conhecimento? Sim, é uma questão objetiva e que, se calhar, os parlamentares deveriam ter feito ao senhor ministro e até mesmo também ao PCA da Sonangol, que esteve, portanto, no Parlamento a prestarem essas declarações. Como é que estes 2.000 funcionários foram lá para lá? Se temos excedente de funcionário, como é que ainda o próprio responsável admite a necessidade de mais funcionários? Então, se porventura houve necessidade de mão de obra especializada, por que que quando foi necessário inserir mais funcionários a Sonangol, não se teve em conta esse pormenor como requisito essencial e mais óbvio para, no entanto, os funcionários terem sido admitidos? Portanto, devia-se partir por esse critério de especialização, tendo em conta a escassez que disse o ministro que a Sonangol padece nos últimos tempos e, portanto, tem tido dificuldade de corresponder, de dar resposta a determinados serviços por conta da inexistência dessa mão de obra especializada. Portanto, isso reflete de facto a má gestão com que passa a Sonangol. Isso reflete de facto que a Sonangol é obviamente um dos principais pilares da corruptela em Angola, e claro, isso também dá-nos a visão que tudo isso foi por via de apadrinhamento, peculatos e não só, e pensamos nós que a grande questão está efetivamente na gestão desta grande empresa estratégica do nosso país. Eu acho que deve haver responsabilização. Pensamos nós que, do ponto de vista político, deve de facto haver responsabilização, porque não se pode brincar com uma empresa da dimensão e da importância da Sonangol. É importante que se tenham pessoas efetivamente compreendidas no ponto de vista da responsabilidade política e idoneidade moral, e mais do que isso, portanto, a administrarem, a conduzirem a Sonangol. Porquê? Porque é a Sonangol que dá, claro, boa parte, ou se não mesmo, maior parte das receitas que nós temos tido ao nível do Orçamento Geral do Estado. E ter uma empresa dessa dimensão estratégica do ponto de vista da arrecadação de receitas do Estado, que está sempre em déficit, está sempre em mares de má gestão, está sempre, portanto, em situações que não garantem, portanto, claro, a capitalização desta mesma empresa, ou do ponto de vista financeiro, o crescimento desta empresa. Portanto, pensamos nós que deve haver, de facto, uma mão dura do ponto de vista político, para que nós tenhamos na Sonangol verdadeiramente gestores comprometidos e que, de facto, imprimam boas práticas de gestão pública ao nível dessa empresa estratégica do nosso país, porque senão, portanto, vamos continuar a viver essas situações que não abonam em nada, ainda mais na situação econômico-financeira que estamos a viver, em vez de termos, portanto, superávites e não só, o que nos trazem efetivamente mais déficit. E o que menos a nossa economia precisa é de déficit. Precisamos produzir, precisamos, claro, crescer do ponto de vista econômico e financeiro. E, obrigado, portanto, Dr. a Sonangol também está com dificuldade de privatizações de alguns capitais, de alguns serviços. Isso revela, claro, que há pouco interesse
de parceiros, empresários ou outras instituições na aquisição, portanto, de algumas ações ao nível da Sonangol. Claro, ninguém vai querer investir onde efetivamente não vai poder ganhar, não vai poder maximizar os seus lucros. Muito bem, obrigada, Dr. Salus. Passamos a palavra a si, Dr. Faria, para lhe perguntar se acha que este cenário resulta de uma alegada má gestão ou a quem deve ser atribuída a responsabilidade pela contratação ou não sei em que termos posso colocar, destes 2.000 funcionários a mais. Só para situarmos aqui também o nosso vasto auditório, a Sonangol conta neste momento com cerca de 330 postos de abastecimento operacionais em todo o território nacional, 10 instalações de combustível e 9 terminais oceânicos e detém ainda 65% da cota de mercado de distribuição de refinados em Angola. Bem, de facto, a Sonangol é uma empresa pública, estratégica e de grande valor para o Estado angolano, porque por meio dela derivam os vastíssimos recursos que têm sido a base do próprio Orçamento Geral do Estado, não é? Portanto, a economia angolana é uma economia predominantemente sustentada pelos petrodólares, não é? Quer dizer que os recursos financeiros são derivados do petróleo. E a Sonangol é, de facto, esta galinha dos ouros dourados, não é? Mas uma análise assim fria poderá ser feita no quadro daquilo que tem sido produzido, não é? Pela literatura, desde Tom Burgess, não é? Um livro muito interessante, e onde o segundo capítulo deste livro, A Pilhagem da África, é sobretudo a Sonangol, a sociedade anónima, não é? Portanto, e através da Sonangol arquitetou-se em Angola aquilo que Tom Hodges designou como Estado petroleiro, não é? Portanto, o Estado petroleiro é um Estado, digamos assim, clientelar, não é? Que persiste sobretudo pelo desvio e a pilhagem quase que compulsiva dos recursos estratégicos, neste caso os recursos derivados do petróleo, não é? Os recursos, os capitais derivados do petróleo são extraviados para alimentar uma clique, não é? Do próprio regime. Daí que ela foi instrumental para a criação de um Estado paralelo, não é? Ou o chamado Estado profundo. Portanto, então a arquitetônica, a estrutura funcional da Sonangol deve ser vista como uma máquina que sustenta o Estado paralelo, ou o Estado petroleiro, não é? O petroestado. Então, com isto vêm todos os vícios, não é? A má gestão, a falta de prestação de contas, de facto este contexto, não é? Daquilo como que o Patrick Chabal designou como a desordem como um instrumento de governação ou da gestão da administração pública, não é? Portanto, num contexto de desordem, ninguém presta contas a o quer que seja, não é? Portanto, neste caso, o principal responsável deveria ser o PCA da Sonangol, para explicar, de facto, porque ele está aí, creio eu, desde a saída depois da Isabel dos Santos veio um outro PCA, depois deste PCA foi nomeado este senhor, passo-me o nome, mas de qualquer das formas é alguém de quem deveria ser responsabilizado. Mas o último responsável, porque é o que nomeia, é o próprio Presidente da República, não é? E nós sabemos que a Sonangol tem sido o tubo de escape, não é? Para alimentar esta rede corrupta de clientes próximas ao partido, neste caso o Partido do Estado. Portanto, e a Sonangol tem sido instrumental para o esvaziamento do Estado angolano. Esvazia-se o Estado angolano para engordar o partido MPLA. Portanto, a gordura do MPLA é derivada dos desmandos sistemáticos que, através da Sonangol, têm sido perpetrados, principalmente o roubo, não é? E a corrupção endémica. Portanto, então, temos uma empresa pública de desperdício, não é? E se nós virmos a anatomia das instituições públicas, caracterizam-se fundamentalmente para o desperdício.
Não é? Portanto, e não é só a Sonangol, não é? Eu acho que é a única forma, possivelmente, de resgatar a Sonangol e torná-la uma empresa funcional, não é? E produtiva, vai ser aquilo que o próprio Diamantino de Azevedo enunciou, não é? Os caminhos da privatização. Mas quem aceitará, digamos, privatizar uma empresa de déficit, uma empresa tóxica, não é? Como a própria Sonangol? Quem aceitará? Portanto, há necessidade da própria Assembleia, não é? Aquilo não deveria ser um ato apenas circunstanciado, mas deveria ser um ato contínuo de interação com o próprio, os responsáveis, não é, da própria Sonangol, para perceber se a Sonangol alguma vez levou a cabo um processo de cadastramento, não é? Para se saber efetivamente quantos são a mão de obra nos trabalhadores que a própria empresa pública comporta, não é? Por caso contrário, vamos continuar a ter esta empresa com imenso potencial, mas o potencial a ser desviado para alimentar a máquina neopatrimonial clientelar que sustenta o regime da Cidade Alta, neste caso capitaneado pelo presidente João Lourenço, não é? Infelizmente. Muito bem. Dr. Samora, estamos a falar de 2.000 funcionários a mais. Como foi possível chegar-se a esse número, a esse ponto? São 2.000 funcionários. Qual é a análise que faz? Como é que terá sido possível que a Sonangol tenha admitido estes 2.000 funcionários a mais? Ou como é que tem estado a gerir? Como é que terá sido possível que estes funcionários fossem lá parar? Como é que tem estado a gerir os mesmos? Qual é o enquadramento que faz? Claudio, eu, na verdade, na medida que eu ouvindo digo o doutor Faria, veio-me assim rapidamente a consciência, recuei bastante o tempo, quando dizia efetivamente que a Sonangol é justamente o local que acaba, vamos dizer, engordando o partido MPLA. Quer dizer, trouxe-me a recordação, o doutor, no período em que, não é, em que a UNITA, na altura, engordava-se dos diamantes dessa república. E ficou-me assim a ideia de que, quer dizer, afinal de contas, os partidos têm que encontrar um mecanismo para engordarem-se. Então, mas, quer dizer, embora contextos diferentes, mas muito longe, eu fiz só esta analogia porque se impunha no momento. Todos eles, no fundo de tudo, eram ou são bens do povo angolano e de alguma maneira foram retirados da esfera do interesse do próprio povo. Mas em relação a Sonangol, embora fiz a analogia, mas não me parece que é bem assim como o Dr. Paulo trazia a ideia. Porque, repara, e é isso que eu gosto no governo do presidente João Lourenço. E eu gosto disso por uma questão muito simples. Pronto, e faz isso aqui também já uma extensão à própria análise do próprio partido MPLA. É que ele assume quando ele que entende que há falhas. Isso me parece ser algo muito positivo. Repara que quem que nos deu a conhecer que há... Quer dizer, quem que nos trouxe aqui a ideia... Samora, mas admitir só não basta. Não, mas atenção. Admitir atenção, Claudimir. Se eu não estou interessado, se eu engordo por via disso, eu tenho que me calar, eu não preciso ouvir falar. A Claudimir não sabia disso, nós não estaríamos aqui a abordar. Portanto, nós não sabíamos dessa informação, não tivemos conhecimento. Mas quem nos trouxe mesmo a informação é o próprio MPLA. Quem nos trouxe, portanto, é o governo do MPLA. Portanto, é dali que eu disse que eu gosto essa coragem que o governo do presidente João Lourenço tem estado a trazer, e para mim isso é o lado
positivo. E quem assume os seus erros, em princípio, transmite a ideia que quero repará-los, que quero superá-los. E nesse sentido, quero acreditar que a visão e o Parlamento, atenção, é o extrato de representação da sociedade, do nosso povo, e faz muito bem o ministro, representação do presidente, pois ele é um auxiliar do presidente, efetivamente transmitir esta ideia. Se de um lado o doutor Paulo Faria defendia que o presidente seria, em última ratio, o culpado, do outro lado tem que trazer agora a ideia de que o presidente, a ele temos que dar efetivamente portanto aqui o bônus de ter sido este mesmo a descobrir o erro, informar aos angolanos e nesta altura transmitir que há necessidade de melhorar. Logo, não, se tivemos efetivamente mais de 2.000 trabalhadores na Sonangol, do qual não tivemos conhecimento. Isso tem a ver com o presidente, a descoberta. Isto não tem nenhuma, é um facto. Não, mas como que um facto que é denunciado por um dos deputados. Doutor Faria. Basicamente houve uma reação por parte. Faria. Houve uma reação. O que eu estou a lhe dizer é que o doutor Faria transmitiu a ideia de ser o presidente da República, em última ratio, a ser o culpado, porque a Cláudio Meira questionava quem afinal o culpado. Pronto, mas está certo. Não, atenção. Atenção. De não saberem a origem dos 2.000 trabalhadores, que não se sabe por onde e de onde vieram. Eu não estou aqui a desconstruir a tua narrativa, porque só estou a dizer, se de um lado o presidente da República seria o culpado da existência, o responsável, pronto, que seja, deste número, mas eu estou a transmitir que é a coragem do próprio presidente da República, deste governo dirigido por João Lourenço, que traz a informação ao povo angolano de que existe esse excedente de trabalhadores. Agora, eu penso o seguinte, Não entendo. Coragem, não é falácia coisa nenhuma. É o que eu disse. Antes de ser rebate-se aqui a ideia de um presidente da República que não está a governar. Por conta disso. Eu estou a dizer que eu não estou a olhar o MPLA engordando por essa razão e traz ainda esses problemas. Quero dizer que efetivamente o MPLA quer corrigir aquilo que no seu entender está mal, penso eu, neste sentido. Mas aqui dizer que efetivamente se temos excedentes de trabalhadores, estamos mal e precisamos melhorar sobre este ponto de vista. A Sonangol, como todos aqui disseram, e estamos de acordo, é uma empresa extremamente estratégica para a economia nacional, é dos maiores contribuintes do nosso orçamento geral do Estado. Aliás, todos nós, de direito ou indiretamente, acabamos tendo para terminar, doutor Samora, por favor, algum proveito em torno disso. Mas também dizer que e falou-se aqui a ideia de não ter havido concursos públicos. A contratação na Sonangol é diferente da contratação da função pública. É bastante diferente, porque a Sonangol é uma empresa pública e nos termos da Lei Geral do Trabalho ela também vincula-se, ela também rege-se pela Lei Geral do Trabalho, e os contratos da Sonangol não têm o procedimento que se faz com a função pública. Doutor Samora, vamos lá imaginar... Eu penso, mas já terminando mesmo, doutor Samora, só mais 10 segundos. Vou-lhe dar, mas quero aproveitar para lhe fazer esta pergunta. Imaginemos que nos esteja a ouvir um cidadão, um jovem que formou-se nesta área de petróleos e queira daqui a 2, 3 anos ingressar ou trabalhar nesta mesma área, mas na Sonangol. Poderá este cidadão criar esperança, ou pelo menos fazer planos ou criar expectativas de um dia conseguir uma vaga de forma concursal para depois trabalhar na Sonangol? Ou não, sim. Não, eu acredito que sim. Repara que nem todo mundo... Mas de que forma, doutor Samora, se os concursos públicos não são... Não, atenção, pelo menos... nós hoje temos na Sonangol cidadãos que portanto, não tiveram que depender de algum compadrinho para ali estar. São cidadãos que de forma, portanto, porque vamos dizer que não vimos, não deslumbramos aqui um concurso completamente aberto, não é? Ou pelo menos divulgado ao nível
que se devia divulgar, e também sobre este ponto de vista eu penso que a Sonangol, contando que é uma empresa do qual muitos angolanos também gostariam de contribuir, trabalhar, contando que efetivamente os angolanos precisam, não é, de Cabinda ao Cunene, precisam também alistar, a Sonangol eu penso que deve efetivamente nos próximos tempos, não é, fazer alguma abertura de concurso mais divulgado, e sobre isso eu penso que estamos todos alinhados, independentemente de elas ter critérios do ponto de vista dos contratos de trabalho, do qual pode efetivamente contratar de forma direita. A Sonangol pode fazê-lo, mas queremos acreditar que para determinadas áreas a Sonangol pode abrir concursos mais divulgados, até provavelmente tem se aberto, mas mais divulgado. Então, Samora, concorda que isso não acontece só com a Sonangol? Me parece que todas as empresas cujos vencimentos ou salários, assim numa linguagem mais simples, cujos salários são muito altos, me parece que a forma de contratação é sempre muito clandestina, porque as pessoas que vão lá parar têm de ser especiais, têm de ser filhos de ou próximos a quem lá está a gerir. Eu não penso assim. Deixa-me só ressaltar um aspecto essencial, não é? Portanto, quando em 2017 o presidente João Lourenço, no seu primeiro mandato, fez aquele discurso onde vendeu paraísos artificiais através do novo paradigma de governação, ele enunciou o combate à corrupção e ao nepotismo como uma das suas prioridades. Naturalmente, o que se vê hoje da Sonangol não é outra coisa senão o protótipo de uma instituição pública convertida em instituição privada. Instituição pública do Estado. Porque a Sonangol é o resultado do processo agressivo da privatização do Estado angolano. Portanto, e ela tornou-se, né, um espaço privilegiado para o fomento de trabalhos para os rapazes. Não é? Portanto, quer dizer que os trabalhos na Sonangol são oferecidos em função da pertença partidária, fundamentalmente. Não é verdade. Portanto, então, daí que o nepotismo nem sequer são do MPLA, o nepotismo, nem sei se não são de um outro partido. O nepotismo é de facto a seiva que gira ou circula dentro da própria instituição pública. Daí que isto é o descontrole, possivelmente é um passivo que o próprio PCA já herdou, mas é importante que haja efetivo um compromisso. Era necessário que houvesse um compromisso para que a Sonangol seja viável, porque se não for viável, não vai ser difícil privatizá-la, porque ninguém, a não ser que seja custo zero. Pronto, mas respondendo à questão da Claudinha, obrigado, Dr. Paulo, por este subsídio. Sim, exatamente. Vou-lhe permitir terminar o seu raciocínio, Dr. Samora. Peço desculpas desde já por ter... Não faz mal. Aliás, o professor Paulo, todos temos estado a aprender também com o professor Paulo, e aqui é um exercício muito importante. Eu penso que aqui devemos defender olhando a Sonangol e olhando as várias outras empresas, até privadas, puramente privadas, porque é ainda um problema abrir-se concursos públicos ao nível das empresas, quer mistas, quer públicas, quer privadas, e eu penso que deveríamos evoluir um pouco mais para todas as empresas. Devia até haver alguma obrigatoriedade para todas as empresas, quer públicas, mistas ou privadas, abrirem concurso público na hora de fazerem, portanto, a admissão do seu pessoal. Hoje quase não se vê. Eu perguntaria, qual é a empresa privada em que temos estado a ver concurso público? Não existe, lamentavelmente. Uma ou outra, muito raras vezes, e mesmo quando aparece que não há aquela transparência de que se precisa, muito longe de pensar, e aqui eu estou completamente desacordado com o Dr. Faria, muito longe de pensar que na Sonangol só trabalham, por exemplo, pessoas ligadas ao MPLA. Isso aqui é completamente falso, quando diz que a cor partidária, o nepotismo neste sentido. Eu penso que temos que desconstruir isso. Muitos que estão
estão a estas horas a nos ouvir, eventualmente trabalham na Sonangol e têm consciências que eles não são, poderão não ser do partido MPLA, mas estão lá a trabalhar. Mas queria também esclarecer aquela questão do contrassenso que se estava a trazer do ministro. De um lado temos funcionários a mais e do outro lado precisa-se a contratação. E eu penso que, de novos funcionários, digo, e eu penso que aqui o Dr. Salluci praticamente acabou respondendo, e nós não temos dados assim muito detalhados em relação a essa informação ou comunicação do ministro, mas ficou-me a ideia e o Dr. Salluci esclareceu um pouco, deixou-me um pouco mais claro também, quando disse Doutor, justamente que estamos a ficar mesmo sem tempo. eu gostaria de saber, provavelmente temos pessoas, não é, numa mesma área na Sonangol, mas que precisa ser ali pessoas com uma mão de obra especializada. Doutor Samora, eu gostaria e provavelmente de perguntar, alguns postos de trabalho tenham sido extintos e nessa altura também tenha provocado esse número, não é? Para encerrarmos mesmo já este assunto, porque estamos a ficar sem tempo, como é que ficará a situação destes funcionários, enquanto jurista, caso sejam dispensados, qual deverá ser o procedimento, ou seja, enquanto jurista, vou colocar aqui de outra forma, qual é a solução que, a seu ver, seria a mais adequada, tendo em conta também o nosso contexto socioeconómico? Primeiro, antes de olhar como jurista, mas aqui também como sociólogo primeiro, permita-me fazer essas duas análises. Eu penso que a Sonangol tem que fazer algum exercício, um estudo mais aturado e verificar se não há possibilidade de continuar a absorver esse pessoal em outras áreas ou até em outras empresas que têm convênios com a Sonangol e provavelmente precisam desta mão de obra. Eu entendo que quanto menos despedir, melhor para aquilo que é a nossa própria vida social, o nosso cidadão, as nossas famílias. Então, pronto, eu penso que deveria ser antes pensar assim. Agora, não havendo essa possibilidade, logicamente, deve-se acionar aquilo que a própria lei prevê, que é o despedimento coletivo, e nesses termos a entidade empregadora tem obrigatoriedade de indemnizar os trabalhadores que forem efetivamente despedidos. A indemnização, pronto, hoje lamentavelmente também não é muito famosa, mas quem tem quanto mais tempo portanto, de serviço tiver, maior será justamente a indemnização. Muito então, bem. Penso que o concreto é que deve-se indemnizar esse pessoal. Ficou essencial, muito obrigada. Doutor Ndonda Zinga está a pedir a palavra já há algum tempo, vou-lhe dar um minuto. Ultrapassado, parece. Mas parece que... muito bem. Então, a indemnização que eu queria vincar. Esteve muito bem. Obrigada, então estamos, quanto a isso, estamos de acordo. 14h25. Olhamos agora para o terceiro tema. Tribunal de Contas investiga gestão de fundos públicos no IS, mas a coberta, alegado o principal visado, o atual secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. O Tribunal de Contas está a investigar atos ligados à governação na província do IS durante o tempo em que esteve à frente do LEME, Paulo Pombolo, atual secretário-geral do MPLA, que governou a província entre 2009 a 2017. O assunto está a criar desconforto no seio de antigos membros do governo do IS, uma vez que, ao invés de o antigo governador Paulo Pombolo ter sido chamado, o juiz conselheiro relator do Tribunal de Contas, Rigoberto Cambovo, decidiu mover um processo de auditoria contra altos funcionários do governo provincial do IS, deixando Paulo Pombolo de lado. Vamos começar agora por si, Dr. Samora. Acha que terá havido alguma razão especial para que Paulo Pombolo não fosse chamado ou colocado neste rol? Alguma razão? Não, eu penso o seguinte, Claudimir, a justiça primeiro tem procedimentos próprios e a justiça não pode ser feita com algum sensacionalismo, com alguma vontade de ver as pessoas implicadas em determinados processos somente. A justiça não pode, portanto, perseguir pessoas. Portanto, o que a justiça deve fazer é justamente investigar, e a investigação tem que ser com base naquilo que são os dados que detém. Já ficou aqui provado, no meu entendimento,
porque não tem pessoas aqui tão poderosas que não podem ser chamadas à justiça. Isso aqui ficou completamente provado. Agora, não me parece que temos que ter aqui a vontade, não é, de pressionar a justiça, que deve chamar aqui o secretário-geral do MPLA, na altura, portanto, o governador da província do Uíge, se efetivamente, se eventualmente não existam, não existam no âmbito daquilo que são os dados a serem investigados, a serem auditados, não tenha fundamento ou necessidade de ser chamada esta individualidade. Eu penso que se não há essa necessidade, não precisamos aqui termos alguma reticência em torno disso. O que podemos mesmo dizer é que está mesmo provado que caso qualquer cidadão, qualquer um de nós que esteja implicado em portanto, algum ilícito que constitua algum tipo penal, seguramente será chamado pela justiça e vai responder de forma muito clara. E enquanto isso não ocorre, nós temos que deixar os cidadãos efetivamente em paz. Claro, é só ver, Claudimir, que a vontade do MPLA em combater a corrupção é tão grande que tem consciência que qualquer movimento que faz para aferir determinada governação, determinada gestão, tem como pano de fundo de que quem poderá ser responsabilizado, caso haja efetivamente dados bastante ou provas que indiciam de forma bastante determinadas pessoas, serão pessoas ligadas ao seu próprio partido. Dali que me dá a ideia de que o MPLA nessa altura, e mais uma vez repetindo, consegue assumir os seus erros e consegue trazer a ideia de efetivamente da vontade política de querer corrigi-los. Eu não quero olhar muito para Paulo Pombolo, porque eu entendo que se está a ser investigado, portanto, alguma gestão a nível da província do Uíge. Se nesta investigação não foi chamado, portanto, o secretário-geral do MPLA, mas nas vestes na altura de governador, é porque ainda não há necessidade para o fazer. Seguramente, se tiver necessidade, poder ser, obviamente, ser chamado. Já chamaram muitos. Isso não vai pressupor dizer que já há alguns julgamentos. Às vezes a sociedade faz um pré-julgamento às pessoas. Tivemos aqui o caso do general Higino Carneiro, que o processo depois ficou arquivado, porque efetivamente foi chamado. E Higino Carneiro não é uma pessoa qualquer ao nível do MPLA. Tivemos aqui o caso de Zeno dos Santos, que foi julgado, mas agora praticamente foi anulado o seu processo. São vários processos que nos provam. Enquanto jurista, caso se prove que de facto houve uma gestão danosa dos fundos públicos na província do Uíge, a quando da governação de Paulo Pombolo, como ficará a condição do atual secretário-geral do MPLA? Não, eu tenho dificuldade de fazer essa analogia, ou esta análise, porque eu entendo o seguinte: pode haver má gestão ao nível da província do Uíge e o governador, na altura, efetivamente não ser o visado. A província do Uíge é tão extensa que pode ser um administrador que fez. Enquanto governador, estamos a falar de alguém que assumiu a pasta do governador, e entendo que enquanto governador tudo que se passava ali no Uíge. Exatamente. Não, nem tudo, atenção. A responsabilidade criminal. Terá falhado na sua missão. A responsabilidade criminal é individual. O governador não pode pagar, não é, por um crime cometido pelo administrador, não pode pagar por um crime cometido pelo secretário-geral. O governador vai pagar se efetivamente for ele a cometer o crime. Logo, pode estar a ser investigado determinados elementos ao nível do governo, da gestão anterior da província do Uíge, que eventualmente não esteja o governador, o anterior governador, em causa para o efeito. Mas a questão que coloca, como ficaria, me parece que não cabe resposta nesta altura, por uma questão muito simples. Não conhecemos nenhum processo nesta altura a ser movido contra Paulo Pombolo, e eu acho que é um cidadão que está ali. Eu não vou fazer aqui analogias de um cidadão que precisa de paz, tem ali a sua família, tem o seu trabalho, a sua vida normal, e vamos estar aqui parecendo que temos alguma vontade de ver este cidadão a responder judicialmente, e isso me parecia um pré-julgamento
investimento desnecessário. Doutor Samora, muito obrigada pela resposta. Doutor Salus, é possível que tenha havido uma má gestão de fundos na província do Ige sem anuência do então governador Paulo Pombolo? Pergunto-lhe desta forma, apegando umas palavras do Dr. Samora. É possível que se calhar um administrador terá agido de forma individual sem que de facto o Paulo Pombolo tenha conhecimento? Então, visto desta forma, não podemos colocar a Paulo Pombolo neste... criminal é justamente a responsabilidade criminal é individual. Não, isso é óbvio que a responsabilidade criminal é individual, mas o nosso modelo governativo dá poucas margens de alguém ao nível da administração cometer tais atrocidades sem que haja anuência de quem de facto manda, de quem de facto tem responsabilidades governativas. E, portanto, a questão aqui em debate é efetivamente uma investigação que o Tribunal de Contas está a levar a cabo no período em que Paulo Pombolo foi governador. Exatamente. E o incrível que parece é que todas as pessoas que foram intimadas, segundo informações que nos chegaram, são pessoas que não faziam parte da gestão governativa no tempo do Paulo Pombolo. São outras pessoas, de outros governadores. E, portanto, isso está a querer nos dizer que há aqui uma tentativa de a justiça não ser justa, de a justiça não almejar agir com imparcialidade, com venda, com neutralidade e, mais do que isso, com interesse ligado à materialização e à concretização da legalidade. Essa é a grande preocupação. Se de facto, e já fazem alguns meses que se está a investigar, se de facto se está a levar a cabo uma investigação sobre má gestão, sobre corrupção, sobre descaminho dos recursos públicos, de facto há todo um interesse de se ouvir quem tinha poder de gestão, quem tinha poder de governação, quem tinha poder de demandar, claro, para várias ações políticas, os recursos que dizem respeito a todos. E, de facto, há todo o interesse de se ouvir Paulo Pombolo. É, de facto, necessário que seja ouvido. Portanto, se procura-se dar meia volta, a ouvir pessoas que... Permita-me, meu caro. Nem são da gestão de Paulo Pombolo. O doutor mesmo é que disse que nem são da gestão de Paulo Pombolo. Fará algum sentido. Não faz algum se a investigação provavelmente. Não, isso aqui que a investigação é portanto, do período de Paulo Pombolo, portanto, não temos aqui dados concretos. Provavelmente, aqueles anteriores governadores também, não é? Se estão a chamar aqueles da sua vigência, com certeza alguma estão coisa a chamar tem que ser, pessoas da vigência de governação de outras pessoas. Ou seja, que provavelmente isso não sucederam. tem nada a ver com Paulo Pombolo. Não, é preciso pensarmos assim, não podemos pensar. Ao ser chamado pessoas de outra governação, parece que há aqui uma vontade de trazer Paulo Pombolo à lógicos possíveis. Não, mas temos que ser justos. Permita-me só. Muito bem. Não, claro, termine, por favor, a sua ideia. Termine a sua ideia para podermos ouvir também aqui o Dr. Botazinga e o Dr. Paulo Faria. A justiça haja, de facto, de forma justa. Esse é o nosso maior interesse. Agora, nós ficamos equivocados com o procedimento que se está a se levar a cabo. Se de facto está-se a investigar o período de vigência do governador Paulo Pombolo, fará algum sentido ouvir ou intimar pessoas que não terão feito parte da gestão do Dr. Paulo Pombolo? Fará algum sentido? Tem aqui uma compreensão lógica nisso? Portanto, essa é a nossa grande questão. Agora, é óbvio que podem ser também suposições, é óbvio que pode não ter feito alguma coisa, mas é fundamental e apelar, claro, para a ideia que levantou o Samora, para, portanto, moralizarmos a sociedade, que de facto há essa necessidade de se combater a corrupção, embora do ponto de vista governativo não se faça de facto alguma coisa para combatê-la, porque ela ainda é vigente na ação de quem governa, mas de facto é importante que as pessoas compreendam
entendam que quando são revestidas de funções públicas devem de facto servir e não servirem-se. Devem de facto ter a consciência de que estão na condição de gestores, de administradores, de tudo que diz respeito à res pública. Então, se é de todos, de facto, deve haver maior brilho, deve haver maior nobreza, deve haver maior respeito e, mais do que isso, responsabilidade de Estado com o que diz respeito a todos, e isso exige boas práticas governativas e, claro, quando for necessário e se exigir, de facto, estas pessoas que terão sido revestidas de poder devem ser efetivamente ouvidas, devem ser criminalizadas, responsabilizadas se de facto tiverem cometido algum crime, algum erro, alguma falha no ato em que terão sido gestores, portanto, da coisa pública. Muito bem. Dr. Paulo Faria, acha que Paulo Pombolo estará a beneficiar de algum protecionismo pela posição que ocupa, a posição de atual secretário-geral do MPLA, ou não terá nada a ver com esta investigação que está a ser levada a cabo pelo Tribunal de Contas, tal como disse o Dr. Samora? Ora bem, eu acho que há aqui um princípio basilar que tem de ser permanentemente contemplado, que é a presunção de inocência, não é? Nós não podemos estar a fazer justiça na haste pública, mas era importante que os visados ou o visado, em defesa da sua própria honra e integridade, viesse ao público para contestar os factos, não é? E eu acho que a questão da moralização de que muito se tenha badalado, não só se afirmaria de forma verbal, mas também ganharia algum vigor prático, não é? Teríamos, de facto, a moralização a ser manifesta nos visados neste processo, não é? E quiçá até as pessoas deveriam renunciar, não é? Os seus mandatos, não é? Os seus cargos, até se provar o contrário do que estão a ser intimados, não é? Portanto, é importante que, de facto, se preserve uma grande consciência de que quem não serve, não serve. Portanto, a questão do serviço público deveria ser uma ação sacrossanta, não é? Porque é de facto servir para mudar vidas, não servir para contribuir para o descalabro social e económico, não é? Das comunidades. E infelizmente o combate à corrupção de uma forma geral, não é? Não se vai fazer com planos ou projetos estratégicos, não. Tem de ser feita com uma justiça independente e isenta, não é? E infelizmente temos deixado de ouvir os operadores de justiça que ela está lamancenta, não é? Está em lamas, não é? Portanto, neste caso, aqui temos nós, mais uma vez, de assumir o compromisso de fazermos o reset do Estado angolano, lutarmos juntos para que iniciemos um novo processo de transformação estrutural do Estado angolano para que seja viável, não é? Portanto, temos um Estado disfuncional e a disfuncionalidade do Estado angolano tem um nome, hoje em dia. Presidente João Lourenço e o MPLA. Então, é a necessidade que nós operemos a transição como um imperativo nacional para salvar a própria Angola e os angolanos, não é? Daí que é importante, se nós não operarmos esta transformação estrutural, estes males continuarão a ser o flagelo que mantém o povo angolano no subdesenvolvimento, não é? E na incerteza. Portanto, a incerteza gera insegurança e gera instabilidade, não é? Portanto, é tudo quanto me apraz, eu não quero fazer juízo de valor a um facto que ainda não chegou sequer, porque a pessoa avisada é deputado, não é? Exatamente. E pelo que eu sei, a Assembleia ainda não recebeu, não sei se amanhã tomaremos o conhecimento de algum processo. Não temos nenhuma informação oficial. Não temos, exatamente. Então gostaria de fazer a suspensão de voto de juízo para uma questão tão séria. Muito bem. Dr. Ndonda Zinga, acha que não estaríamos aqui a falar sobre um assunto que envolve um antigo governante, caso houvesse a cultura da declaração de bens públicos pelos nossos gestores? De facto, seria melhor, porque a declaração de bens públicos que acontece neste país é no envelope lacrado. Fica como segredo de Deus, portanto, de deuses. Ninguém sabe, até o próprio procurador, que é o fiel depositário, não abre, não sabe o conteúdo.
portanto, deveria ser de conhecimento público, declaradamente, toda a gente saber o que é que a pessoa tem quando toma posse e vai gerir bens públicos, vai gerir o erário. E quando sair, também as pessoas poderem fazer um barômetro adequado, se de facto o que ele tem agora resulta efetivamente daquilo que é de pleno direito ou dilapidou aquilo que é de todos nós. Agora, fazendo alguns comentários sobre esse assunto, porque me compete também dizer alguma coisa, primeiro temos que ver ainda qual é o papel dos tribunais. O doutor Faria disse muito bem. Os nossos tribunais não são, não têm credibilidade porque os que dirigem os tribunais em Angola, volta e meia, caem nos escândalos. O doutor Faria não disse isso. Não. Ele disse, em outras palavras. Ele disse, Lamacenta é o quê? Eu não ouvi o doutor Faria, ele está aqui para confirmar, a dizer isso agora. É interpretação ao que o doutor Faria disse. Não, porque tem que nesse sentido. Não, faz favor. Talvez não entendeu bem. Como temos aqui... Doutor Faria, pode dizer? Exatamente. Não, por favor. Tribunal Lamacente é o quê? Que está na lama, é que? Apenas fazer alusão à grande crítica os operadores de justiça, nomeadamente a juíza jubilar, não é? A doutora Luzia Gamboa, mesmo o Sérgio Ramundo, enfim. Portanto, tem estado e a análise que fazem, não é? Sobre o estado atual do sistema de justiça angolano, que é altamente partidarizado, não é? Não tem autonomia nem independência. Portanto, significa que isto condiciona até as boas intenções, não é? As boas intenções, não boa vontade. Doutor, era só o MPLA tem boas intenções, e as boas intenções até o inferno está cheio de... Olha, nem mais. Obrigado, doutor, pelo reparo. Bom, muito bem. Espero que pode faça dar sequência, doutor Ndondazinha, por favor. Por favor, tem mais 2 minutos. Portanto, os tribunais são órgãos de soberania que devem ter a competência de administrar a justiça convenientemente em nome do povo. Isso não acontece, portanto, em vários casos. E no exercício dessa sua função jurisdicional, eles devem ser completamente independentes, devem ser isentos, imparciais e sujeitos apenas à Constituição e à lei. Isso não acontece. Tem ordens superiores para orientar quem é que deve investigar, quem é que deve estar isento na investigação. Este é o problema da Angola. E neste quadro do sistema jurisdicional, concretamente o Tribunal de Contas, é um tribunal, embora seja superior para a fiscalização das finanças públicas, o que temos visto é muito lento na sua atuação. Eu vou dar exemplos concretos. Nós temos o problema, por exemplo, da própria FNLA. A FNLA teve um problema de 700 milhões de kwanzas das eleições de 2017, que o Tribunal de Contas tem vindo a levantar. Mas até hoje, nunca espoletou mecanismos no sentido de resolver este problema. O problema não reside só no MPLA, caro irmão Samora Neves. Esteja descansado, eu não ataco só o MPLA. Aqui estou a falar concretamente da FNLA. Ok, pronto. É defensor acérrimo. Doutor Ndondazinha. Então, vamos continuar. O caso concreto do doutor Mukumbe Dala, que volta e meia o tribunal pretende chamar ou despoletar os mecanismos para efetivamente resolver esse problema. Isso não acontece. Agora, voltando no caso concreto voltando concretamente na questão do Paulo Pombolo, o secretário-geral do MPLA. Para finalizar, por favor. Ele, de facto, é meu contemporâneo, mas, permita-me, eu vou dizer algumas verdades aqui, independentemente das relações que tenhamos. Porque o Paulo Pombolo, o secretário-geral do MPLA, é meu compadre. Porque a minha sobrinha Nela é esposa do seu filho, foi esposa
já se separaram, estão nos Estados Unidos agora da América, o cananito Alexandre Pequeno. Mas o que se saiba, eu vou ser direto. Ali ventilava-se a hipótese dele usurpar patrimônio no Uís. Inclusive, doutor Ndonda, até que se prove. Naturalmente, há presunção de inocência. Exatamente, observar a presunção. A presunção. Exatamente. Não, por favor. Presunção de inocência. Por favor. Mas um ponto só de ordem. Há um adágio que diz... Um ponto só de ordem, doutor Ndonda. É preciso ter adágio. Mas deixa-me só um ponto de ordem muito rápido. Sim, é preciso ter esse cuidado, e o doutor Ndonda aqui transmitiu algumas relações, até de parentesco que tem com Paulo Pombolo, e nós não sabemos até que nível tem alguma divergência familiar, mas é preciso aqui fazer algum afastamento, não é? Afastamento na tua análise. E até eu, muito pessoalmente, se tivesse que aconselhá-lo, depois do que nos deu a conhecer, teria dito, deveria abster-se de fazer alguma análise. Temos que ter a verticalidade e objetividade de dizer as verdades. Nós temos um adágio que diz: e que dito, e aí ele somou ananguame e a vilca é fita um cano. O que quer dizer em português? Nós temos que ter coragem de criticar, de corrigir os nossos, para efetivamente dar razão naquilo que é objetivo. Portanto, o que o tribunal deve fazer é investigar sem paixão. Não é por ter o estatuto de secretário-geral do MPLA que deva ser afastado da investigação. Porque não é nesse estatuto que ele tenha cometido aquilo. Se de facto tenha cometido algum peculato no momento da sua governação, foi como governador do Uís. Não é nesse estatuto que ele ostenta hoje. E naturalmente, se a investigação deva portanto, atingi-lo, não pode haver amparo por parte da direção do MPLA. Porque ninguém está acima da lei. Nós estamos a dizer a moral é para todos. E a moralização da sociedade parte por aí. Começa do topo para baixo. Não é o contrário. Não é piramidalmente de baixo para cima. O exemplo deve partir dos colossos, dos dinossauros. Se há erros e há falhas nos dinossauros, devem ser severamente punidos. É assim que deve ser. Para finalizar, Dr. Ndonda Zinga. Portanto, a investigação deve prosseguir na província do Uís e os culpados serem levados à barra dos tribunais. Caso haja, exatamente. Portanto, o Tribunal de Contas também não pune. Não é um tribunal. Deve despoletar mecanismos para a Procuradoria-Geral da República poder tomar conta do seu papel. É nesse sentido. Muito bem. Obrigada, Dr. Ndonda Zinga. Agora 14h50, já não nos resta muito para continuarmos aqui a analisar os temas desta edição do Prova dos Factos. Vamos passar já para o último tema e desta forma vamos encerrar aqui com o nosso debate. Vamos olhar para este assunto que tem a ver com a escassez de peixe. Peixe raro na mesa dos angolanos. Há cada vez menos peixe nos mares angolanos. Tem sido constante nos últimos tempos os mares de Angola registarem uma certa escassez de determinados tipos de peixes, ou de peixe, aliás, a situação que tem estado a levar a que alguns pescadores, sobretudo na província do Namibe, arriscarem muitas vezes arriscarem a vida, aliás, em alto mar com embarcações artesanais. Além de estarem a colocar em risco a vida, muitas vezes enfrentam também a fiscalização ou enfrentam muitas vezes determinadas dificuldades. Estou só aqui a organizar para podermos passar já para as questões, mas a grande questão que se coloca aqui tem a ver com o facto de
Recentemente, a ministra dos Recursos Marinhos ou das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto, ter manifestado uma grande preocupação com o facto do Executivo estar ainda a importar grandes quantidades de peixe. Segundo a ministra, o bacalhau é o peixe que, dentre os vários, mais importado em enormes quantidades. Recentemente também o especialista em recursos marinhos, Faz Tudo Quaresma, denunciou um cenário de pilhagem nos mares, sobretudo em Benguela. Faz Tudo Quaresma diz que todos os dias embarcações estrangeiras operam de forma ilegal, levando grandes quantidades de peixe sob o olhar impávido e sereno das autoridades angolanas. Vamos começar pelo Dr. Saluce e vamos seguir assim, depois Dr. Samora, por aí em diante, 2 minutos a cada um para olharmos para este assunto que diz respeito a todos nós. É um assunto preocupante. Faz Tudo Quaresma diz mesmo que nos próximos dias, se continuarmos assim, os mares angolanos poderão ficar mesmo sem peixe. No Namibe, por exemplo, até pelo menos agosto não se vai poder pescar o carapau porque, segundo os responsáveis, poderemos colocar em risco a continuidade da espécie. Então foi feita uma cerca para que durante o mês de junho e julho não se pesque o carapau. Na Huila os preços estão bastante altos porque não há peixe em quantidade no Namibe, o que leva a que quem consegue levar uma pequena quantidade ao Lubango ou à Huila pratique preços muito altos. O mesmo cenário também está a registrar-se um bocadinho por todo o país. Benguela também aqui, uma das províncias que está com os preços muito altos quanto à aquisição do peixe. Portanto, é um cenário que de certa forma preocupa. Vamos começar por si, Dr. Saluce. Com certeza que é um cenário bastante preocupante, mas é real e esse problema já vem de longe, não é de agora. Não é à toa que a RFI terá publicado uma nota em que a Associação de Mulheres Marítimas Portuárias em janeiro já dava conta de que estávamos a viver um período de carência de peixe por conta de 2 problemas factíveis. De um lado, a questão da poluição e do outro lado, a questão também da pesca não declarada. E aqui vem, de facto, a pilhagem que o país também tem vivido e temos estado a acompanhar, até já assistimos várias vezes, por canais oficiais em que navios estrangeiros terão sido, portanto, apanhados a piratar, não é? Essa é a expressão que se terá usado no contexto, peixes que, portanto, saíam do mar angolano, que estavam a ser encaminhados para o estrangeiro. De facto, é um problema que estamos a viver. É importante que ao nível político se tomem medidas mais vigorosas no sentido de vermos isso resolvido. Por quê? Porque, de facto, cada vez mais começa a ficar difícil a possibilidade de os angolanos terem o peixe nas suas mesas. Isso, de facto, é um problema que alimenta ainda mais a carência deste povo, que já é bastante sofredor, que, do ponto de vista governativo, não tem merecido as melhores escolhas do ponto de vista das políticas públicas e, claro, precisamos alertar e apelar que, de facto, as instituições exerçam de forma óbvia as suas funções, porque é fundamental que haja maior fiscalização do nosso mar, é fundamental que as práticas ligadas à pesca sejam mais fiscalizadas e com certeza que se usem os instrumentos viáveis e possíveis no sentido de desincentivar, no sentido de exigir que de facto não continuemos com a pilhagem do nosso mar e de facto que não continuemos a assistir a pescas não declaradas e portanto a questão até não tem que ver só com o peixe, seja lá o carapau ou outro. Há outros produtos que neste preciso momento estão a ser encaminhados para as nossas fronteiras. Eu há coisa de 2 semanas falei com um grupo de senhoras que vinham da Mushima e foram até a Mushima para ir capturar o bagre e portanto a informação que passavam é que
era mais rentável comprar o bagre, por exemplo, na Mushima, levá-lo até a fronteira do Lobo, vendê-lo para ter a possibilidade de trazer dólar a Angola, portanto. E aqui nos perguntamos, né, que papel tem feito, portanto, a nossa polícia de guarda-fronteira. Estará a haver compadrio, estará a haver, portanto, a satisfação dos interesses de algumas individualidades. Portanto, há aqui questões que são pilares e que devem nos levar a reflexões, e mais do que isso, é fundamental que, de facto, as instituições vocacionadas para a fiscalização, vocacionadas para a desincentivação da pesca não declarada, portanto, funcionem. E que, portanto, o Muito peixe São 2 que é minutos nosso, apenas, doutor que vem do nosso já não nos mar, resta o tempo. peixe que é nosso e vem do nosso mar, Já não nos sirva resta de tempo. facto à mesa dos angolanos. Muito bem, doutor Salusa, 20 mil milhões de dólares é quanto o Estado angolano perde com a pesca ilegal. Faz tudo Quaresma, especialista em recursos marinhos, diz que infelizmente a fiscalização não se faz sentir nos mares angolanos. A ministra aponta razões climatéricas relativamente à redução do pescado, mas faz tudo Quaresma, por exemplo, fala em redução da biomassa. Bem, eu penso que o muito importante é que o próprio governo também está atento a isso. Não é por acaso que muitos navios têm estado a ser apreendidos nos mares angolanos, por conta mesmo de que eles entram de forma ilegal. Temos ainda muita pirataria, lamentavelmente, desculpa, ao nível dos nossos oceanos, e neste sentido transmite-nos a ideia que há algum controlo, sim. É falso pensarmos que o governo não tem controle absolutamente nenhum sobre este processo. Claro que há algum déficit na fiscalização, e sobre isso nós estamos de acordo, mas que a fiscalização, isso é também efetivamente um facto, porque, como disse, senão não estaríamos aqui a ver navios a serem impedidos de entrar, ou navios que sejam apreendidos aqui nos nossos mares. De qualquer das formas, o peixe é daqueles alimentos que sempre fez parte da dieta do povo angolano, e para além, não é, de perder por força dessa pirataria, dessa agressão aos nossos mares por parte de muitos piratas estrangeiros, mas também é verdade que a questão portanto, climatérica também tem estado a contribuir, ou seja, há sempre um percentual que vise também a diminuição do nosso pescado por força das condições climatéricas. Assim sendo, todas elas, eu penso que são versões com alguma dose de razão, mas o mais importante em torno de tudo isso é justamente que o nosso governo tem estado a também adquirir muitos bens, a equipar a própria, os próprios órgãos afins, o próprio Ministério de meios, equipamentos e recursos até humanos, no sentido de combater a pesca ilegal, combater a agressão aos nossos mares por parte de piratas, de navegações estrangeiras, e portanto eu penso que nesse sentido o que devemos todos fazer é também criar alguma cultura de denúncia quando notamos que efetivamente aqui ou acolá existem, não é, pessoas a tirarem o nosso peixe para levar para outras zonas. É muito longe de pensar que não há para vontade. Terminar mesmo. Sim, já e aliás, terminar, só me alonguei porque a Claudemir também ausentou-se rapidamente. Eu não faria o tempo que o Dr. Salusa fez. Mas aqui o essencial é justamente de que, felizmente, o nosso governo está atento a isso. É claro que o governo também fica esta palavra de que deve reforçar a fiscalização, deve portanto, investir um pouco mais em meios, em equipamentos e em pessoas,
para combatermos isso, para controlarmos nossos mares, porque nós gostamos do peixe, o peixe é bom e temos que continuar a comer. Muito bem. Doutor Paulo Faria, tem a palavra e aproveito também já para lhe perguntar, qual é o impacto, dito de outra forma, qual é o contributo que o setor pesqueiro tem estado a dar à economia nacional? Ora bem, ouvindo os especialistas, fundamentalmente os economistas, eles alegam que a pesca, o setor das pescas, de igual modo, o setor da agricultura, são os parentes mais pobres do Orçamento Geral do Estado, não é? Portanto, a cabimentação que lhes tem sido atribuída, não é, em termos do Orçamento Geral do Estado, tem sido ínfimo, não é? Portanto, rondando por 1%, não é? Das cabimentações atribuídas a estes setores cruciais. E, aliás, a gesta da diversificação da economia angolana só seria possível através também do maior potenciamento destes setores, não é? Portanto, verifica-se que está-se muito aquém de termos setor das pescas, o setor da agricultura, a serem, de facto, as charneiras, não é? Os pivôs, digamos assim, desta diversificação da economia angolana. E naturalmente, o fracasso disto é o próprio fracasso naquilo que se designou como a visão estratégica do presidente João Lourenço, não é? Portanto, ele assumiu o poder em face de um contexto, não é? É daí que também se apregoou muito esta ficção, não é? Da chamada diplomacia, a diplomacia económica, não é? Que visava atrair parceiros estratégicos para Angola para desenvolverem estes setores, não é? Mas, infelizmente, mantém-se subdesenvolvido, não é? E o peso, sobretudo do setor das pescas para o PIB, não é? O Produto Interno Bruto, é muito abaixo, não é? E tem sofrido diminuições profundas, não é? Dizem os economistas, 2023 a 2024, baixou para 1,4%, não é? Portanto, significa que não se faz sentir isto. Quais são os outros fatores? Em primeiro lugar, já se foi eletado o desinvestimento, não é? As verbas adotadas são ínfimas, este é um fator, mas o outro fator tem a ver também com o desgoverno estrutural dos recursos biológicos, não é? Marinhos, não é? Pescatórios. Portanto, há um desgoverno e a própria ministra admitiu, isto foi em maio ainda deste ano, que a falta de controle dos nossos mares, que, mais uma vez, configura um fator de insegurança marítima, não é? Tem custado aos cofres angolanos na ordem dos 1.000 milhões, não é? De kwanzas. Então, significa que temos aqui mais um desperdício. Temos um desperdício no setor das pescas, como também já dizíamos antes que temos-lo também no setor estratégico dos petróleos. Então, este é um dos casos, digamos assim, paradigmáticos, não é? Da governação do presidente João Lourenço. Portanto, é do desperdício, não é? E do fracasso naquilo que ele designou e elegeu como sendo linhas prioritárias da sua governação. Tem sido um fracasso. E era melhor que se ultrapassasse isto, não é? Obrigada. Mas eu não estou a ver como com esta gestão. Talvez em 2027 chegaremos lá, não é? Doutor Ndonda Zinga, em 2 minutos, por favor, para podermos finalizar. A Claudimer e o meu amigo Samora diziam que a ministra fez alusão às questões climatéricas. E eu adiciono que a ministra, para além das questões climatéricas, argumentou também a densidade populacional. Quer dizer que o aumento da população angolana faz com que os resultados da pesca não correspondam mais para a mesa dos angolanos, o que é falso. Agora, eu vou efetivamente confirmar, aliás, essas abordagens agora estão a vir a confirmar aquilo que nós dizíamos sempre da escassez de peixe devido aos arrastões russos, espanhóis e chineses. Olha, que eles estão a destruir até as rincolheiras. As rincolheiras são aqueles sítios, refúgios de peixe. Exato. Eles, com seus arrastões,
levam até recolheiras. E o que é que esperamos para a reprodutividade da espécie marinha, dessas espécies biológicas? Portanto, absolutamente nada. E agora aqui, nós devemos chamar atenção ao Estado, que deve exercer a sua soberania. Isto tudo tem a ver com a soberania do Estado, sobre a totalidade do território angolano. Porque esta parte não compreende só essa plataforma terrestre. E o mar também faz parte. Aquele espaço, quer o aéreo, o solo, o subsolo, o fundo marinho, até o fundo marinho e os leitos correspondentes, tem a ver com o território angolano. Portanto, o Estado tem o papel decisivo, determinante de assumir a responsabilidade de pôr cobro disso. Senão, automaticamente, estamos a neocolonizar indiretamente Angola. Estamos a deixar que Angola seja neocolonizada. Portanto, o Estado deve exercer essa jurisdição da soberania. Por favor. Olha, não se pode, permita-me só concluir por umas questões concretas que eu devo dizer aqui. Não se pode hipotecar o país sacrificando o povo por causa da manutenção do poder. Porque há conluio. Esses barcos que atuam no alto mar angolano têm compadrio de altos dirigentes. Está bem, há compadrio. Eles têm a cobertura efetivamente de altos dirigentes. Por isso, continuam a fazer, senão não o fariam mais. Há alguém que está a cobertá-los. Portanto, a sociedade civil organizada deve despertar-se. Devemos todos nós defender democraticamente a nossa pátria. Porque isto aqui não se pode permitir. E o país tornou-se vulnerável em todas as dimensões. E não pode. Para um Estado sério. Muito bem. Doutor Ndonda Zinga, muito obrigado. Está morrer de fome. Obrigado. O peixe era a comida mais fácil de adquirir. Agora é difícil comprar. O peixe está mais caro que o frango importado. Isso é grave. Exatamente.